Nós vamos para a parte 2 do Estatuto da OAB. Vamos iniciar agora com o artigo 21. Lá fala sobre o assunto que interessa muito a todos os advogados. São os honorários advocatícios. Já pensou? Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência, eles são devidos aos advogados que são empregados. Não tem como afastar. Os honorários, eles constituem um direito do advogado. Os honorários têm natureza alimentar. Os honorários têm privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. No CPC, a previsão é de 10% a 20%. E na CLT, a previsão é de 5% a 15%. Não me pergunta por que nós temos essa diferença de honorários. Aí eu digo, para cair na prova, você ficar atento a esses detalhes. A prestação de serviços profissional, ela assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, ou seja, os fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Isto é, os honorários previstos em contratos. Então tem direito também o advogado. A execução desses honorários ela pode ser promovida nos mesmos autos da ação e que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. E qual é a regra? Se não tiver nenhuma estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço, outro 1/3 até a decisão de primeira instância e o restante até o final. Se o advogado fizer juntar aos autos seu contrato de honorários antes de expedir o mandado de levantamento obrigatório, o juiz deve determinar que lhes sejam pagos diretamente por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo, é lógico, se provar que já o pagou. E a decisão judicial que fixar ou a decisão que arbitrar os honorários e o contrato escrito que os estipular ou os títulos executivos, eles constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil, liquidação extrajudicial. Lembrando que hoje não se fala em concordata, e sim em recuperação judicial ou extrajudicial. No artigo 24, a decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que o estipular são títulos executivos e constitui crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil, liquidação extrajudicial. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer sejam convencionados, quer os concedidos por sentença. E qual é o prazo para o advogado cobrar os honorários advocatícios? O prazo é de 5 anos. Está lá no artigo 25. Prescreve em 5 anos a ação de cobrança de honorários de advogado. Mas tem que observar de onde é contado esse prazo. Então é contado do vencimento do contrato, se nós tivermos um contrato, do trânsito em julgado, se nós tivermos uma decisão, da ultimação do serviço extrajudicial, se for o caso, da desistência ou da transação, da renúncia ou da revogação do mandato. Então, o advogado subestabelecido, ele poderia cobrar os honorários? A regra é não. Ele só pode cobrar honorários com a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Nós vamos falar aqui agora do assunto que cai muito, que é a questão das incompatibilidades e impedimentos. Artigo 27 até o artigo 30. Sugiro que você faça a leitura. A incompatibilidade, ela vai determinar a proibição total e o impedimento, a proibição parcial. Anota isso aí. Impedimento parcial e incompatibilidade total. Então, a advocacia, ela é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. E você tem que saber o que é incompatível, o que é impedimento. Infelizmente, você vai ter que saber isso aí. Se você não identificar, você vai ter grande chance de errar. Então, eu sugiro que você faça a leitura desses artigos. Então, se você é advogado e é eleito chefe do Poder Executivo, você foi eleito prefeito, foi eleito governador, foi eleito presidente da República, então você não pode
você é incompatível o cargo da advocacia com essas funções, mesmo se for em causa própria. Na mesma situação, mesmo sendo substituto, se você foi eleito e passou a compor a mesa do poder legislativo, a advocacia também é incompatível, mesmo se for em causa própria. Também é incompatível o exercício da advocacia nos seguintes casos. Vamos lá. Membros de órgãos do Poder Judiciário, se você for membros do Ministério Público, se for membros dos tribunais e conselhos de contas, membros dos juizados especiais, membros da Justiça de Paz, tudo isso aí gera incompatibilidade. A advocacia também ela é incompatível, mesmo em causa própria, se você é ocupante de cargos ou funções de direção em órgãos da administração pública, direta ou indireta, ou em suas fundações, ou em suas empresas controladas, ou em suas concessionárias de serviços públicos. Mas atenção, não se inclui nessa hipótese os que não detenham poder de decisão relevante sobre os interesses de terceiros, a juízo do conselho competente da OAB, bem como da administração acadêmica diretamente relacionada ao magistério jurídico. Isso não se aplica. Vai lá na lei para você ler com cuidado. Agora, ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente a qualquer órgão do Poder Judiciário e os que exercem serviços notariais e de registros também torna a advocacia incompatível. E os ocupantes de cargos ou funções vinculados direta ou indiretamente à atividade policial de qualquer natureza? Eles podem? Também não podem. Torna isso aí atividade, a advocacia incompatível. Militares de qualquer natureza, na ativa, a advocacia ela também é incompatível. O aposentado pode advogar. Agora, e ocupantes de cargos ou funções que tenham competência de lançamento de arrecadação ou fiscalização de tributos ou de contribuições para fiscais? Esses também não podem exercer porque é incompatível a advocacia. E os ocupantes de funções de direção, ocupantes, gerência, instituições financeiras, inclusive instituições privadas, eles também têm a advocacia como sendo incompatível. A incompatibilidade, ela permanece mesmo que o ocupante do cargo ou função deixe de exercê-lo temporariamente. Então, tudo que eu falei até agora é caso de incompatibilidade. Você tem que saber identificar as hipóteses de impedimento que está previsto lá no artigo 30 para não confundir com a incompatibilidade. E são impedidos de exercer a advocacia os servidores da administração direta, indireta, fundacional, contra a fazenda pública que os remunere ou a qual seja vinculada a entidade empregadora. Está lá no parágrafo único, não se inclui nessa hipótese os docentes dos cursos jurídicos. Olha que interessante. Isso já caiu. Os membros do Poder Legislativo também é impedido, em seus diferentes níveis, contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público. Também contra as empresas públicas, contra sociedades de economia mista, contra fundações públicas, contra entidades paraestatais ou empresas concessionárias ou permissionárias de serviço público. O que você tem que entender é o seguinte: se você é servidor do Poder Judiciário, você não pode advogar de forma nenhuma. Se você é servidor do município, trabalha na prefeitura, você pode advogar, desde que não seja contra o município. Então existe a diferença. O Poder Judiciário vai deixar incompatível, mesmo que você tiver de licença, afastado, não vai poder exercer a advocacia. Então é bom entender, fazer a leitura novamente desses artigos ou assistir essa aula novamente. Vamos falar agora da questão da ética. Eu sou fã do parágrafo 2º do artigo 31 do Estatuto da OAB, porque ele diz que o advogado ele deve proceder de forma que o torne
merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. O advogado, ele representa o cliente. Ele não tem que ter medo de juiz, não tem que ter medo de promotor, não tem que ter medo de delegado. É lógico que ele deve respeitar essas autoridades que estão exercendo o mundo do Estado. Então ele deve respeitar. Mas vamos verificar aqui quais seriam as infrações e sanções disciplinares em que o advogado pode incorrer. Você já leu o artigo 34 do Estatuto da OAB? Você lembra das hipóteses que constituem infração disciplinar? Nós vamos relembrar. Tudo que eu disser a partir de agora constitui infração disciplinar. Vejamos, se o advogado exercer a profissão quando ele for impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício aos não inscritos, proibidos ou impedidos, isso é infração. Manter uma sociedade profissional fora das normas e fora dos preceitos que estão estabelecidos no Estatuto da OAB é infração. Valer-se de agenciador de causas mediante participação nos honorários a receber é infração disciplinar. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiros também é uma infração disciplinar. Imagine assinar qualquer escrito destinado a processo judicial ou para fim extrajudicial que não tenha feito ou em que não tenha colaborado. Isso aí também não pode, é infração disciplinar. Advogar contra a literal disposição de lei. É lógico que se você entender pela boa-fé, quando previsto lá na Constituição, que é uma lei inconstitucional ou que ela é injusta, aí não há que se falar que você está advogando contra a lei. Se violar sem justa causa, sigilo profissional, isso é infração disciplinar. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário, isso é uma infração disciplinar. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio, infração. Vamos imaginar que você acarrete conscientemente por ato próprio, a anulação, a nulidade do processo em que funciona. Infração disciplinar. Tudo isso constitui infração disciplinar. E não é só isso, tem mais, tem muito mais que nós vamos verificando. Por exemplo, o advogado abandona a causa sem justo motivo, ou antes de decorridos aqueles 10 dias que nós falamos, sem comunicar a parte que é cliente. Se ele recusa prestar sem justo motivo assistência jurídica, quando ele é nomeado em virtude de impossibilidade da defensoria, também é infração disciplinar. Quando o advogado faz publicar na imprensa, desnecessariamente, habitualmente, alegações forenses ou relativas às causas pendentes, também é infração disciplinar. Imagine que se o advogado deturpar o teor do dispositivo de lei de citação doutrinária ou de julgado, bem como de depoimentos, deturpar documentos, alegações da parte contrária, para confundir o adversário ou iludir o juiz da causa. Isso aí é infração disciplinar. E fazer em nome do constituinte, sem autorização escrita deste, imputação a terceiros de fato definido como crime. Então, se você vai imputar um fato definido como crime a outra parte, tenha isso por escrito do seu cliente, senão constitui falta disciplinar. O advogado deixar de cumprir no prazo estabelecido determinação emanada do órgão ou de autoridade em matéria da competência dessas autoridades depois de notificado. Então, até aqui que nós falamos, guarde, sanção de censura. E agora modifica. Se você presta concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudar a lei, aí não é mais censura. Se você solicita importância para aplicação ilícita ou desonesta, seja a coisa mais grave. Se você recebe valores da parte contrária
ou de terceiro relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do contribuinte, isso é mais grave. Observe, você está recebendo dinheiro sem autorização. Se você locupletar-se por qualquer forma das custas do cliente, as custas do cliente, né, ou parte adversa, você também está cometendo falta grave. Se você recusar, injustificadamente, a prestar contas ao seu cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele, é falta grave. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança também é falta mais grave. Deixar de pagar as contribuições, multas e preços de serviços devidos à OAB depois de regularmente notificado a fazê-lo. É falta grave. Incidir em erros reiterados que possam evidenciar a inépcia profissional. Manter conduta incompatível com a advocacia. Você tem que saber que inclui-se nessa conduta incompatível, nós temos aí acho que 3 situações. Prática reiterada de jogo de azar, não autorizado por lei. Temos também a incontinência pública e escândalos em que se envolveu o advogado. E outra situação, embriaguez ou toxicomania habituais. Esses itens, eles se encaixam como condutas incompatíveis. Mas continuando as questões de infrações disciplinares. Imagine que o advogado faça falsa prova para preencher os requisitos para inscrição na OAB. Falta grave. Imagine tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Isso é uma falta grave. Vamos imaginar que pratica um crime infamante ou pratica o estagiário ato excedente de sua habilitação. Essa última, que é o ato excedente do estagiário, é caso de censura. Mas você sabe que nós temos 4 espécies de sanção que são aplicáveis aos advogados. Está lá no artigo 35. Nós temos lá censura, foi o que nós falamos, foram os primeiros. Depois nós temos uma coisa mais grave, que é a suspensão. Nós temos a mais gravíssima ainda, que é a exclusão, e temos a questão de multa. As sanções, elas devem constar dos assentamentos no escrito após o trânsito em julgado da decisão. Não pode ser objeto de publicidade a censura aplicada. Então, nós vamos começar aqui da mais grave das sanções, que é a exclusão, para que você possa identificar. Ela vai ser aplicada quando o advogado sofrer 3 suspensões. Exclusão, advogado sofreu 3 suspensões. Exclusão, quando o advogado sofrer 3 suspensões. Ou quando ele fez falsa prova de qualquer dos requisitos para inscrição na OAB. Exclusão. Quando ele tornar-se moralmente inidôneo para o exercício da advocacia. Exclusão. Quando ele praticar crime infamante. Exclusão. Esses são os casos de exclusão. Então guarde, para não errar na prova. Vamos analisar agora as hipóteses de suspensão. A suspensão ela é aplicável quando houver reincidência em infração disciplinar. Não esqueça. 3 vezes exclusão. Se houver uma reincidência, é suspensão. E também será caso de suspensão se ele prestar concurso a clientes ou a terceiros para a realização de ato contrário à lei ou destinado a fraudar a lei. A outra situação de suspensão, solicitar ou receber do constituinte qualquer importância para aplicação ilícita ou desonesta. Suspensão. A outra hipótese, receber valores da parte contrária ou de terceiros relacionados com o objeto do mandato, sem expressa autorização do contribuinte. Também é caso de suspensão. E se ele locupletar-se por qualquer forma à custa do cliente ou da parte adversa,
né, por si ou interposta pessoa, temos também a suspensão. Imagine que o advogado recuse-se injustificadamente a prestar contas ao cliente de quantias recebidas dele ou de terceiros. Também é caso de suspensão. O advogado retém abusivamente ou extrai autos recebidos com vista ou em confiança dele. É caso de suspensão. O advogado deixa de pagar as contribuições, multas, preços, serviços devidos à OAB. É lógico que ele tem que ser notificado e ele não faz isso. É caso também de suspensão. Imagine que o advogado ele comete erros reiterados que evidenciam que ele está totalmente inepto profissionalmente. Ele é incompetente. Suspensão. E se a conduta dele é incompatível com a advocacia, também nós temos aí a suspensão. Ó, você já viu. 3 infrações disciplinares, nós temos a exclusão. Se eu tenho ali a reincidência ou alguma dessas hipóteses que eu mencionei agora, e você vai lá marcar, você vai fazer as anotações no estatuto, para você saber, é caso de suspensão. E agora nós vamos falar da censura. A censura, ela é aplicável nos demais casos. Então, se houver violação a preceito do Código de Ética e Disciplina, ou se houver violação a preceito do Estatuto, no caso de infração, e não tiver estabelecido uma situação mais grave, aí é só censura. Lá no artigo 36, parágrafo único, nós temos que a censura ela pode ser convertida em advertência em ofício reservado, sem registro nos assentamentos do escrito, quando estiverem presentes circunstâncias atenuantes. Bom, falamos de censura, suspensão e agora vamos falar da multa. A multa ela é variável entre o mínimo correspondente ao valor de uma anuidade e o máximo, que é 10 vezes o valor da anuidade. Então tem o mínimo, 1 a 10. Deve ser aplicada cumulativamente com a censura, com a suspensão, se houver circunstâncias agravantes. Nós temos aí que a multa pode ser aplicada cumulativamente. Na aplicação das sanções disciplinares, são consideradas para fins de atenuação as seguintes circunstâncias. Então, o que vai atenuar a pena? A falta é cometida na defesa de prerrogativa profissional. Nós temos lá a ausência de punição disciplinar anterior. Tudo isso atenua. Nós temos o exercício assíduo e proficiente de mandato ou cargo em qualquer órgão da OAB. Temos também lá prestação relevante, né, de serviços à advocacia ou à causa pública. Então você tem que ver que isso tudo é atenuante. Os antecedentes profissionais do escrito, as atenuantes, o grau de culpa por ele revelado ali, as circunstâncias e as consequências da infração são consideradas para fins de decidir sobre a conveniência da aplicação cumulativa, a conveniência de aplicar com a multa, né, ou outra sanção. Vai ser definido também sobre o tempo de suspensão e o valor da multa que seriam aplicados. E guarde, é permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento a reabilitação em face das provas efetivas de bom comportamento, esquecimento daquela punição. E quando a sanção disciplinar ela resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. Fica impedido de exercer o mandato o profissional a quem forem aplicadas as sanções disciplinares de suspensão ou exclusão. Você foi suspenso, você foi excluído, você está impedido de exercer a advocacia. Até parar ali, até suspender essa punição, né? Não é definitivo. A pretensão à punibilidade das infrações disciplinares, elas vão prescrever em quanto tempo? 5 anos.
5 anos contados de onde? Da constatação oficial do fato. Então, a prescrição, ela ocorre a todo processo disciplinar. Então, ela vai ocorrer também se ele ficar paralisado mais de 3 anos. Se o processo disciplinar ficar paralisado mais de 3 anos, nós teremos também aí o efeito da prescrição. Se ficar pendente também o processo disciplinar de despacho, de julgamento, ele deve ser arquivado de ofício ou a requerimento da parte interessada, sem prejuízo de serem apuradas as responsabilidades pela paralisação desse processo. E quais as hipóteses de interrupção da prescrição para a aplicação das sanções? A prescrição, ela vai interromper a seguinte hipótese: pela instauração de processo disciplinar ou pela notificação válida feita diretamente ao representado. E a outra hipótese, pela decisão condenatória recorrível de qualquer órgão julgador, então, de qualquer órgão julgador da OAB. Vamos lá, artigo 70, muita atenção com ele, o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Aí é uma exceção. Então o juiz não vai punir advogado, é o Conselho. E quando se fala dos presidentes dos conselhos, nós temos uma observação importante. Está lá no artigo 50 do Estatuto. Os presidentes dos conselhos da OAB e das subseções, eles podem requisitar cópias de peças de autos e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório, órgão da administração pública direta, indireta e fundacional. Mas atenção, o STF deu a seguinte interpretação, de modo a fazer compreender a palavra requisitar como dependente de motivação, compatibilização com as finalidades da lei e atendimento de custos desta requisição. Então ele tem que analisar se ele pode ou não pode requisitar determinado ato. Terminamos essa parte. Se gostou, compartilha com seus amigos, porque talvez ouvir essas aulas ou assistir essas aulas pode ajudar em muito a acertar uma ou duas questões da sua prova. Até mais, até o próximo bloco.